Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, para mim, hoje, o tema da lição, tempo de simplificar, ou seja, tempo de tornar as coisas simples, tempo de facilitar as situações que estão para vir. O texto citado pelo autor de hoje é uma carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, fazendo menção sobre o que aconteceu na cidade de Sodoma em relação à destruição e que tudo virará cinzas. É interessante que Pedro estava aqui salientando, orientando, tentando solidificar a fé dos irmãos que estavam ouvindo a sua carta ou lendo a sua carta, uma vez que eles estavam em contexto de perseguição e situação desconfortável, ele estava de fato esclarecendo que tudo que eles tiveram construído, ou tudo que se tinha em mãos, ou que tinha tudo que eram de suas posses, seriam de fato desfeitos em cinzas também. E nesse contexto aqui, o que eu posso levar em consideração para mim hoje é o seguinte: tudo que eu construa, por mais que eu queira adquirir bens, por mais que eu queira construir coisas, tudo isso será passageiro. Tudo isso tem prazo de validade. Eu tenho que, na verdade, tornar as minhas situações de maneira que eu não venha me causar em meu próprio coração tantos cuidados ou tanto zelo a ponto de eu não querer deixar essas coisas. E vamos, a perseguição ela vai vir. Ela vai vir e não vai demorar muito. Quando isso acontecer, se eu tiver adquirido muitas coisas, será que meu coração estará realmente flexível a ponto de continuar priorizando as coisas vindouras do que as coisas desta terra? Porque Cristo falou essas palavras: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, ou não acumuleis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Então, assim, não é errado, irmãos, querer obter as coisas, nós já falamos sobre isso várias vezes, construir algo, adquirir posses, mas não colocar nessas coisas uma credibilidade a tal ponto como se essas coisas fossem para toda a vida. Essa é a preocupação maior. Aqui também a carta de Pedro. Olha o que Ellen White fala em relação a essa questão. Ó. O que devemos fazer com nossas posses? É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo seu patrimônio, em vez de aumentá-lo. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível. Sabe, muitas pessoas se importam em adquirir tantas coisas, como que não só sua vida fosse durar muito tempo, mas como se essas coisas fossem valer para sempre. Sabe, eu vejo pessoas que são desafortunadas, muito menos do que eu. Ou seja, não tem as coisas que eu tenho. E quando eu observo, embora eu não tenha muita coisa, eu costumo dizer assim, poxa, fulano poderia ter algo mais. Fulano passa por uma situação desfavorável. Qual seria a minha visão cristã em poder externalizar aquilo? Aqui embaixo, no final da lição, diz assim, ó. Sendo cristãos, devemos sempre viver à luz da eternidade. Sim, é claro, precisamos trabalhar com empenho para prover para nós mesmos e nossa família, e se formos abençoados com riqueza, nada está errado em desfrutá-lo, desde que não nos tornemos gananciosos e que sejamos generosos em relação aos necessitados. No entanto, devemos sempre lembrar que tudo o que acumulamos aqui é passageiro, é transitório, é efêmero, fugaz e, se não tomarmos cuidado, tem o potencial de ser espiritualmente devastador. Olha a pergunta que deixa aqui em pauta para mim e para você. Se você soubesse que Jesus viria em 10, 5 ou 3 anos, mudaria alguma coisa? Tem uma frase de um pastor batista, parece que é Paulo Jacinto, se não faz memória, eu achei interessante. Essa frase dele é muito antiga. Ele diz assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. O preparo, irmãos, ele tem que ser constante, diário. Ele tem que ser, na verdade, com aquele que está com o coração focado no céu e nas coisas da eternidade, e não nas coisas aqui desse mundo. Portanto, simplifique as coisas, torne simples a sua situação. Veja quem está ao seu redor, quem mais precisa, e veja o que você tem. Sabe, não quero dizer com isso que você, como é que eu posso dizer assim, trate como algo sem importância tudo aquilo que você adquiriu com tanto trabalho, tanto esforço, tanto estudo. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Paulo chega a dizer, né, se vocês tiverem o que comer, o que vestir, se tiverem o suficiente para se manter, que fiquem contentes com isso.
O conselho de Paulo, irmãos, a Timóteo, era que, tendo cuidado com essas coisas, não possamos então nos tornar gananciosos ou colocar essas coisas como uma prioridade de tal forma que não abrimos mão disso para nada. Porém, quando Cristo voltar, se nosso coração estiver arraigado aqui, ele se perderá aqui também. Quando Pedro cita Sodoma e Gomorra, olha o que aconteceu com a esposa de Ló. Olha o que aconteceu com a cidade que antes era chamado, como diz o livro de Gênesis, como o Jardim do Éden. Todo bem regado, todo bonito, tudo bem, sabe? Aquele lugar, digamos que almejado por todos os moradores da época. Porém, o seu final foi trágico. Mas isso por quê? Não se importavam com o benefício ao próximo, viviam para os prazeres da terra, viviam para alimentar os seus vícios e desejos. Não seria isso um retrato do que estamos vivendo hoje? Será que hoje a importância que tem é comer, beber e folgar? Lembre-se do rico insensato. Que Deus, portanto, nos alimente o coração e a mente e nos faça ver com propriedade e com seriedade os conselhos divinos, para que quando Cristo voltar, nós não venhamos estar tão apegados a essas coisas que não a deixamos de forma alguma e com ela corramos o risco de perecer. Deus abençoe você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus conselhos mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a podermos viver à luz da Tua vontade e não sermos avarentos, cobiçosos, gananciosos, mas vendo o contexto de que Pedro escreveu a carta em um período de perseguição, embora não estejamos ainda na perseguição propriamente dita. De certa forma, sentimos vislumbres de uma perseguição que está por vir. Por isso te pedimos, Pai, dá-nos o teu discernimento, dá-nos o conteúdo que a tua palavra tem para nos alimentar melhor a cada dia e que assim saibamos viver à luz da tua vontade todos os dias de nossa vida. Perdoa nossas faltas, dá-nos a tua paz, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e que Ele guarde você durante todo o momento desse dia. Eu que peço a Deus em oração em prol de sua causa em Cristo Jesus. Até o próximo estudo.